Saudações, meus queridos de Aquário. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos bem, com paz e saúde. É o que eu desejo a todos nós. Vamos para esta leitura, que é uma leitura atemporal, portanto, válida para quando chegares até este vídeo. Esta leitura é para Aquário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. O que é que Aquário precisa saber então? Vamos lá, por favor. O 8 de copas. O 10 de espadas. Caíram duas. O As de ouros e a Rainha de espadas. O Pajem de espadas. Aquário. O 9 de paus. O 5 de espadas. A morte. Oito de espadas. Pajem de paus. Quatro de paus. Rei de espadas. Sol. Os namorados. A justiça. Sobre o que é que nós estamos falando para Aquário. O rei de copas e no fundo o 5 de paus. A gente começou aqui com alguém já se distanciando de uma situação, saindo de uma situação que julgou, entendeu que não era mais possível permanecer ali. Porque era uma situação que, naquele momento, pelo menos, não era mais possível permanecer ali, porque era uma situação que não estava nem te deixando progredir. Não que a situação em si, o acontecimento em si fosse uma coisa ruim, ou fosse uma coisa que não fosse para acontecer, ou fosse uma conexão que não, não fizesse parte da jornada de vocês. Não, mas o jeito que vocês estavam lidando com essa situação é que estava fazendo com que essa conexão se tornasse uma conexão de toxicidade na vida de vocês. Porque era uma coisa que vocês ficavam o tempo inteiro só pensando naquilo. Lembrando que dá para inverter os papéis, tá? Então a gente pode estar falando de uma pessoa que foi embora da vida de vocês e que talvez vocês nem estão conseguindo entender o porquê que isso aconteceu. Mas sabem que não era uma situação fácil para nenhum dos dois. Bom, eu já comecei falando de uma conexão. A gente pode estar falando de uma conexão. A gente pode estar falando de uma amizade aqui, de um familiar, mas para alguns, acho que para quem eu estava falando no começo, a gente está falando de um casal. A gente tem um casal aqui. O rei e a rainha de espadas. Então, ambos são
são os reis da comunicação, são pessoas que pensam muito, que planejam antes de fazer as coisas. E aí, por isso mesmo, eu penso que fosse uma situação que não estava boa, que não estava sendo boa, sabe? Que não estava indo pelo caminho que vocês queriam, mas que era uma coisa que estava sufocando até. Eu vejo assim que era uma coisa que estava deixando meio, não sei, sem saída, porque não conseguiam pensar em mais nada, não dava espaço para mais nada. Vocês sabiam que tinham outros caminhos, que tinham muitas coisas para fazer, que tinham o trabalho de vocês para se dedicar, que tinha alguém que estuda, que tinha que estudar, que tinha coisas para fazer, que tinha outras coisas para se ocupar, mas essa situação estava ocupando tempo demais a cabeça de vocês, sem que vocês conseguissem resolver isso. E aí, então, eu sinto que diante de, mesmo com toda a dificuldade de se distanciar disso, e por mais que isso tenha causado alguma dor, vocês resolveram, com muita maturidade, se distanciar disso. E vocês se distanciaram com maturidade, sim, mas teve alguma situação que fez com que vocês tomassem essa decisão. Ou foi uma mensagem de alguém, ou essa pessoa mandou uma mensagem para vocês, ou não mandou. E aí foi que vocês decidiram colocar um fim nisso. Dizer, ó, chega, um basta. Só que eu vejo aqui que essa mensagem que chegou e fez vocês tomarem essa atitude, ou essa mensagem que não chegou, foi justamente alguma coisa que aconteceu porque precisava que acontecesse essa ruptura, esse término desse ciclo. Para que vocês aprendessem essa primeira lição e depois, então, para o futuro, com mais maturidade, vocês conseguissem se aproximar mais uma vez. Com esse pajem, que tem um pajem de espadas, em cima, embaixo tem um pajem de paus, que eu vejo imaturidade, era uma situação de imaturidade. Não estava sendo justo com vocês, não estava sendo justo com outra pessoa. Tinha uma preocupação muito grande aqui por parte dessa rainha, que pode ser vocês, momentos tristes, depressivos até, de extrema preocupação com essa situação, e me parece que essa situação, para alguns a gente está falando de triângulo, porque os namorados me falam de triângulo, né? Pode falar, de indecisão. E aí, a gente está falando aqui, tem uma terceira pessoa. Saiu uma terceira pessoa aqui. Saiu esse rei de copas. A gente tem um conflito. Então, quer dizer, existiam sim muitos conflitos. Um 9 de paus aqui embaixo desse 8 de copas que me fala de uma situação que real, não dava para continuar. Não dava, gente, não dava, não tem como, assim, ó. Por mais que agora que a poeira sentou, pode ser que vocês estão começando a pensar em novas coisas, sabe, mas não dava. Não tinha como. Tinha que sair dessa situação. Era uma situação que já tinha demandado muito de vocês, muita luta, tristeza. hum, Eu vejo aqui que para alguns já tinham falado abertamente para essa outra pessoa que precisava ser feita alguma coisa, que queria que alguma decisão fosse tomada, pedindo um posicionamento dessa outra pessoa. Eu sinto que para alguns que esse rei é que tinha outra pessoa, pode ser? Não sei. Ou pode ser das duas partes, um triângulo, não sei. Mas seja como for,
Já tinha sido falado sobre isso, não era uma situação que estava escondida, não. Era uma situação a qual vocês tinham conhecimento, que existia uma terceira pessoa ou quarta na jogada, porque talvez os dois tivessem compromisso com outras pessoas, mas que vocês não viram nenhuma atitude dessa outra pessoa. Já tinham advertido, já tinham falado, já tinham dito, ó, essa situação não dá pra mim, eu não consigo. E aí, por mais que tivesse sido alguma coisa que tivesse doído ali, vocês precisaram colocar um fim nisso para que enxergassem um norte diferente, um outro rumo na vida de vocês. Fosse uma outra situação, uma outra conexão de romance, ou não fosse, eu não tô vendo aqui que foi. Não tô vendo. Até porque, se essa situação tá vindo aqui, é porque é importante que vocês saibam que tem relevância pensar nisso ainda. Existe uma relevância em pensar nisso. Os pajens são mensageiros também. Então, pode ser que essa outra pessoa queira ainda comunicar para vocês alguma coisa, porque estava buscando um equilíbrio, estava precisando se equilibrar de alguma forma. É, o que eu vou te dizer, Aquário? Eu sinto que essa pessoa, ela quer se aproximar. Ela tá querendo uma aproximação. Ela vai tentar se comunicar de alguma forma, que ou ela tá tentando se comunicar já, de alguma forma, ou ela tem pensado muito em você, já tem pensado em como é que eu vou comunicar isso, como é que eu vou fazer para comunicar isso. Eu sinto que tem aqui alguma coisa disso, sabe? De estar pensando muito nisso. Tem muita espada aqui. Então, a gente pode estar falando nisso, dessa volta, mas a gente pode estar falando também dessa pessoa ter feito essa escolha e estar querendo voltar para comunicar a vocês que finalmente fez essa escolha. Então, só para a gente organizar as ideias, a gente pode estar falando aqui para alguém de uma situação de romance, onde existia um triângulo amoroso e que vocês precisaram sair dessa situação porque estava insustentável. Quando vocês saíram dessa situação, conseguiram resolver outras coisas na vida de vocês, os pensamentos voltaram para outro lado, saiu, tirou o foco disso, e a outra pessoa também, e aí, consequentemente, quando a gente tira um pouco o foco, a gente deixa o ciclo natural das coisas acontecerem, porque às vezes a gente está muito ali, ó, pensando muito naquilo, como é que eu vou resolver, como é que eu vou fazer, e realmente parece que as coisas ficam ali emboladas, porque a gente fica colocando muito a energia contrária, porque a gente fica sempre pensando, ai, não dá para resolver, ai, não sei o que fazer, e a gente não deixa o ciclo natural das coisas acontecerem. E aí, a gente pode estar falando aqui que esse distanciamento que aconteceu fez com que vocês, ou essa pessoa, ou outra pessoa, conseguissem resolver coisas que precisavam ser resolvidas. Essas coisas a serem resolvidas podem serem coisas dentro de vocês mesmos, sentimentos, crenças que tinham que precisavam resolver, enfim. E aí, eu sinto que com essas coisas mais resolvidas, com os ânimos mais assentados, vamos dizer assim, essa pessoa está pensando em voltar. E aí ela está pensando em voltar com uma solução para esse impasse. Eu ia dizer tá criando coragem, mas não sei, talvez. Existe um retorno aqui, mas um retorno com mais equilíbrio.
Era isso. Foi isso que eu vi pra vocês. Vou ter que ouvir essa leitura de novo, porque não sei. Tomara que tenha feito sentido. Se fez sentido, tomara que tenha ajudado quem precisava. Certo, Aquário? É isso que eu vejo pra vocês hoje. Beijos e até mais.